Meus amados e diletos irmãos, a paz de Jesus Cristo esteja convosco. Estamos de volta com a segunda sessão da vida do libertador Jefté. No conteúdo anterior, nós havíamos analisado o estabelecimento das tarefas de Jefté, como ele entrou na história sagrada. Nesse conteúdo, nós iremos analisar os feitos de Jefté. Por isso, quero lhes convidar a deixar o seu comentário, a dar um joia, a se inscrever em nosso canal. E, se for possível, compartilhar esta palavra com alguém, divulgando assim o nosso canal, o nosso trabalho, pois o nosso único objetivo aqui é levar até você a palavra de Deus. Não ganhamos do YouTube, nem do Facebook, nem do Instagram, nem de rede social nenhuma, porque nós não somos criadores de conteúdos famosos e contratados. O meu lema aqui é deixar a palavra de Deus gravada para pessoas que virão, adolescentes que estão crescendo, jovens que vão se envelhecendo, enfim, alguém encontrar a palavra de Deus bem explicada e serem salvos pela fé em Jesus Cristo. Esse é o meu objetivo. Por isso, Deus pôs no meu coração esta missão de analisar a sua palavra do Gênesis ao Apocalipse. E depois entraremos na história da igreja. E aí estarei com meu coração conformado em deixar esse tesouro maravilhoso à disposição de muitas pessoas. Muito bem. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12 e o versículo 7. Queridos irmãos, nesse texto iremos analisar alguns detalhes. O desprezo de Jefté, um filho de uma família problemática, discriminado, conforme veremos, mas que foi útil e o único indivíduo capaz de libertar os seus próprios patrícios agressores. E é assim que Deus faz. Deus usa as coisas pequenas e insignificantes para confundir aqueles que acham que são alguma coisa neste mundo. Não é à toa que a Igreja de Jesus Cristo é tão desprezada neste mundo, mas é a única organização que tem o poder de consertar os hábitos distorcidos da humanidade através da vida exemplar de Jesus Cristo dentro de cada cristão. Muito bem. Jefté, nos versículos 1 ao 3, nascido de uma prostituta, Jefté é menosprezado aqui, e ele é expulso de sua cidade em Gileade por seus meios irmãos. Ele forma um grande grupo de rebeldes lá onde foi se situar. Expulso de casa, portanto, não restava mais nada a não ser formar um bando de rebeldes para lutar, para sobreviver, para ser útil em batalhas, em guerras e ganhar a vida. Os versículos de 1 a 3 diz o seguinte: Jefté, o gileadita,
era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhes deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Formou um bando não oficial, mas, enfim, menosprezado, expulso de casa, teria que sobreviver de alguma forma. Logo, logo, o discriminado, menosprezado, se torna almejado. E olha o que Deus faz. Nos versículos de 4 ao 11, quando Gileade é ameaçada pelos filhos de Amon, o povo pede a Jefité que seja seu comandante e seja seu governador. E ele termina aceitando a ideia. Nunca se deve desprezar pessoas valiosas. Nunca se deve desprezar aquele irmão porque ele é apenas um diácono, um presbítero, porque ele é apenas um pastor auxiliar ou algum funcionário simples da sua empresa. Ele é muito valioso e pode ser usado para fazer coisas grandes que os seus maiorais não conseguem fazer. O desprezo às pessoas é um pecado. E Jefité, quando sentiu desprezado, procurou formar um bando de pessoas, de guerreiros, e logo começou a ser aclamado, convocado. E olha o que ocorre em Gileade. Só tinha um candidato que podia vencer os amonitas. E nenhum ali dentro era capaz de fazer isto. Mas do lado de fora, Jefité, o expulso de casa, o filho da prostituta, discriminado, foi desejado, foi convocado. E tem uma coisa, ele aceitou a ideia. Veja o que a Bíblia diz nos versículos de 4 ao 11 da palavra de Deus. Alguns tempos depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Olha isto! Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Que exemplo, não é verdade, meu irmão? Quando as coisas estão boas, você despreza aqueles que você dizem de amigos. Mas quando a coisa aperta, você vai procurar por eles. Apesar disso, agora estamos apelando para você responder os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Então aqui ele se torna chefe, faz um acordo com os filhos de Gileade e agora é o libertador deles. E o que ocorre? De fugitivo, de um menosprezado, de filho de uma prostituta, ele passa a ser um estadista excepcional para cuidar de assuntos de guerra
e libertar o seu povo. Ele então começa a negociação com os amonitas. Para começo de seus feitos, ele enfrenta um problema. Jefté descobre aqui que os filhos de Amon estão zangados porque acham que Israel tomou a terra deles. E Jefté faz uma explanação da história de Israel e das terras concedidas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. E mesmo nessa tentativa de paz, os amonitas não querem saber de nada. Eles exigem a terra e se prontificam para pelejar a qualquer custo, mas não quer acordo de paz com Israel, mas suas terras, entre aspas. É interessante que até hoje Israel luta por causa de terra. Olha o exemplo de Israel e Gaza. E vem esses grupos de terroristas tentando aniquilar Israel da sua própria pátria. Veja como esta confusão é milenar. Nos versículos de 12 ao 28, nós temos esta tentativa de acordo. E a Bíblia diz assim: Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós, para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Gades. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixe-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis enviá-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhes pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Esta terra é de Israel, não é de vocês, amonitas. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomaste daquilo que o teu Deus Camos te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. E essa tentativa de paz, portanto, registrada nesse texto, não sofre qualquer resolução justa, pois os filhos de Amon
estavam evidentemente decididos a guerrear. Para evitar esta guerra, Jefté tenta explicar, como nós vimos, como os israelitas conseguiram a terra de uma forma justa. E os filhos de Amon, entretanto, não ficam satisfeitos com essa explicação. Eles querem, de qualquer forma, tomar posse da terra de Israel. E o que ocorre? Jefté, portanto, se põe na condição de soldado, junta seu povo e parte para a batalha. Já que não existe acordo de paz, através do diálogo, talvez através da espada, se consegue a paz tão desejada. E sendo assim, o Espírito do Senhor vem sobre Jefté, e ele guia um exército contra os amonitas. A intervenção divina para uma conquista histórica na vida dos filhos de Israel. Eis a importância do Espírito do Senhor em nossas vidas. O Espírito do Senhor, esporadicamente, sempre usava um indivíduo. E quando o Espírito do Senhor estava sobre essas pessoas, a vitória era certa. E Deus concedia a vitória ao seu povo. Por isso que a igreja do Senhor é invencível. O diabo tenta destruir, corromper, mas jamais conseguirá inflamar, manchar aqueles que são de fato lavados pelo sangue do Cordeiro. E por isso devemos continuar nesta fé, jamais desistir de nossa fé em Jesus Cristo e as possibilidades de graça e perdão que Ele nos dá. E nós finalmente seremos mais do que vencedores, tanto nesse mundo, nessa esfera terrestre, quanto na esfera espiritual. E sendo assim, meus amados irmãos, no versículo 29, quando o Jefté é enfrentado, é questionado pelos amonitas, a Bíblia diz assim: Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Claro, cheio do Espírito, um soldado preparado. E aí, meu irmão, eu pergunto a você, não era o filho de uma prostituta? Não foi humilhado em sua casa? Não foi expulso? Sendo um homem com um currículo tão vil e baixo, por que o Espírito do Senhor veio sobre ele? Por que o Espírito do Senhor não veio sobre os bonzões de Gileade? Sobre os figurões? Sobre aqueles que se achavam no direito de governar os seus irmãos, sua família, seu clã, seu país? Não! Veio sobre um homem que não tinha qualquer importância na sociedade de Gileade entre seus próprios familiares. Mas era um homem que pôs a sua fé em Deus. E Deus não está comprometido com figurões, com cultura, com estética, com aparência, com tradição. Não. O Senhor está comprometido com a fé. Se tem fé em seu coração, você não perdeu nada e é um servo de Deus, pronto para ser usado por Deus em qualquer situação na sua obra. Então não se deixe levar por aqueles que lhe criticam, que apontam seus erros, que te menosprezam, porque Deus olha para a postura da sua fé e sabe trabalhar os seus problemas, suas desilusões, suas fraquezas, suas falhas. Jamais o Senhor abandonará você porque você é um pecador. Pelo contrário, ele tem as ferramentas certinhas. A oficina de Jeová
que sabe muito bem trabalhar a madeira, sabe muito bem fraquejá-la, lapidá-la. Fique na paz e permaneça na sua fé, na sua missão, nos seus objetivos de vida. Quando Jefité se intensifica para a batalha, aí acontece uma coisa equivocada, pois o homem, embora sendo um servo de Deus e cheio do Espírito Santo, permanece um homem, um ser falho, um ser humano. Mesmo que tenhamos o Espírito Santo de Deus, somos passíveis de pecar por palavras, por obras, por pensamentos. Não somos uma máquina, não somos anjos. Pelo contrário, somos seres humanos dotados da vida espiritual, do lado espiritual, do mundo espiritual, dentro de nós, da essência de Jeová. Dentro de nós temos o Espírito Santo, mas podemos falhar. E foi isso que Jefité terminou fazendo. Um voto talvez precipitado. Nos versículos 30 ao 31, Jefité faz um voto de que, se o Senhor lhe der vitória sobre os filhos de Amon, no retorno ele sacrificará como holocausto a primeira coisa que vier saudá-lo, vinda de sua casa. Olha isso. Será que Jefité tinha algum pensamento com relação à sua única filha, de entregar a Deus em troca de uma vitória na peleja? Não se sabe. Que tipo de sacrifício seria isso? De fato que Jefité vai para a guerra e é vitorioso. E agora ele tem uma vitória e um voto a cumprir. Versículo 30 e o versículo 31, a Bíblia diz assim: Jefité fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Olha isto. Mas eu te faço uma pergunta. Deus pediu o voto de Jefité? Deus pediu o sacrifício da filha de Jefité? Não. Você vê aqui a ação do homem e o silêncio de Deus, a ausência de Deus. Deus não tem qualquer compromisso com esse negócio aqui. É bom que se diga isto. Isso é coisa de Jefité. Então, Jefté, resolva teus problemas para lá. Abraão eu pedi o sacrifício de Isaque para testar a fé dele. Mas eu não tenho nenhuma responsabilidade com esse problema teu. Se vira você aí. Porque muitos dizem que ele sacrificou a menina, colocou lá no holocausto e cortou ela e ofereceu a Deus. Mas isso não é verdade. Caso contrário, eu acredito que Deus proibiria naquele momento. Talvez ele, pelo fato da filha manter a virgindade por toda a sua vida, ela foi separada para os serviços de Deus, como um nazireu, como uma pessoa que se compromete a servir a Deus. Lembra do tempo de Moisés, os primogênitos que foram separados para Deus? Depois dos primogênitos, os levitas foram separados para o serviço do tabernáculo, como Ana, que viveu praticamente a vida inteira com o ministério da oração. Talvez ela se responsabilizou por um ofício dessa natureza e assim não casou jamais, mas sacrifício jamais. Pois bem,
Nos versículos 32 ao 33, Jefité e seus homens destrói completamente os filhos de Amon. A Bíblia diz o seguinte: então Jefité foi combater os amonitas e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel Quermamim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Israel venceu. Jefté volta para casa hasteando a bandeira da vitória. E para sua surpresa, o que acontece? Olha o que diz a Bíblia. Ele se aborrece, ele se aflige, ele fica completamente constrangido e ressentido pelo voto que fez, sem esperar que a sua filha sairia por aquelas portas, dançando e feliz, comemorando a vitória do seu pai. O verso 34 diz o seguinte: quando Jefité chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Ele fez um voto, mas Deus, observe o texto, em silêncio total. Isso aqui é coisa de Jefité, não coisa de Deus. E a sua única filha foi a primeira a vir saudá-lo, cumprimentá-lo, dar os parabéns pela vitória que obteve dos seus inimigos. E ele rasga suas vestes em angústia, pois vê a sua única filha, seu bem precioso, e lembra do seu voto maluco. E ele conta para ela. E qual é a postura da menina? Uma menina de fé, uma menina que de fato já tinha em seu coração uma missão para Deus. O desejo de fazer algo para Deus. Por isso ela se submeteu a obedecer o seu pai em tudo que ele fez, que ele votou. E aqui nos versículos 36 ao 38, quando ela escuta o seu pai, ela concorda com ele. A filha de Jefité diz ao pai que ele deve manter seu voto, mas ela pede 2 meses para ela lamentar o fato de que jamais se casará. Ora, se fosse morta em um holocausto, o termo seria totalmente diferente. Mas aqui ela foi privada de contrair matrimônio para ser reservada para o serviço de Deus. E é o que mais chega perto de uma interpretação mais favorável. Você pode concordar comigo? Deixe aqui o seu comentário. Nós vamos tratar disto juntos. O versículo 36 e o 38, a Bíblia diz assim, olha: meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas, e prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas, porque jamais me casarei.
Isso não se trata de morte. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Ela seria, portanto, uma espécie de Ana depois que enviuvou. Permaneceu 80 e poucos anos na porta do templo, em constante oração. Ela seria uma espécie de Samuel, dedicado a Deus por toda a sua vida. Ela seria uma espécie dos primogênitos do passado na época de Moisés, separados para o Senhor. Seria uma espécie dos levitas, separados para os trabalhos do tabernáculo. Ela teve com certeza em toda a sua vida uma missão para Deus. Viveu para o Senhor e não contraiu matrimônio, casamento, mas se privou desses privilégios humanos para se dedicar a algum serviço na causa do Senhor. Essa é a interpretação mais aproximada. Pois bem, sendo assim, os eventos anual de Israel passa, portanto, a comemorar esse feito histórico. A atitude dessa menina terminou sendo algo em Israel memorativo, digno de uma festa, de uma comemoração. E assim, meus amados irmãos, Jefté mantém seu voto. Esta tragédia torna-se uma lembrança anual entre as jovens israelitas. No capítulo 12, versículo de 1 a 7, Jefté se vinga dos seus inimigos. A Bíblia diz que houve um conflito de Jefté contra os próprios eframitas, seus próprios irmãos, porque foi a guerra e eles não participaram da peleja. A repreensão contra Jefté, no versículo 1 ao 4, o povo de Efraim ameaça Jefté por não permitir que eles comemoram sua vitória contra os filhos de Amon. Embora Jefté explique que os havia convidado, eles começam a insultar o povo de Gileade. Aquela briga interna. Agora, depois dos inimigos subjugados, todo mundo queria uma estrela ao lado da sua vestimenta. Depois do inimigo subjugado, todo mundo queria ser estrela. Queria ser o herói do pedaço. Os eframitas foram os primeiros a se manifestar. Jefté explicou para eles, mas eles não quis nem saber. E isso deu em vingança, em guerra e conflito interno. Jefté está zangado pelos insultos do povo de Efraim e os ataca. E no ataque aos seus inimigos eframitas, Jefté triunfa, ele vence. Jefté derrota o povo de Efraim. Está aqui no versículo 4 do capítulo 12. Jefté reuniu, então, todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os eframitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Jefté vence seus próprios irmãos. Seu conflito interno lhes concede a vitória. E aqui no versículo 5, versículo 7, Jefté expõe um teste para aqueles eframitas. É um caso bem interessante. Para identificar os fugitivos de Efraim, Jefté toma os vãos do Jordão e força todos que passem a dizer Shibolete. Se a pessoa não conseguir pronunciar a palavra de forma correta, os homens de Jefté saberão que é eframita e matarão.
Veja a estratégia de Jefté. Procuraram intriga, acharam, e agora, vencendo os eframitas, um monte escapa. Persegue esses montes de eframitas fugitivos e faz atravessar o Jordão. E ali, para identificar quem é quem, Jefté então autoriza que cada um eframita pronuncie a palavra Shibolete. Se eles falassem Sibolete, morreriam à espada, porque os eframitas não conseguiam pronunciar Shibolete. Eles falavam Sibolete e a espada entraria em suas entranhas. Estranho isso, não é? Pois bem, o versículo 5 ao 7 diz o seguinte: os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, queria ir embora para casa, arrependido da guerra, os homens de Gileade perguntavam: você é eframita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se eles dissessem Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar da passagem do Jordão. Morria ali mesmo. 42.000 eframitas foram mortos nesta ocasião. Tudo por causa de soberba. Tudo por causa da cobiça do estrelato. Terminaram perdendo as suas vidas simplesmente por questões pessoais e egoísmo puro. E Jefté não teve piedade. Lutou heroicamente, defendeu seu nome, defendeu sua chamada divina, defendeu a sua posição de guerreiro. E assim Jefté vence os amonitas e entrega Israel liberto dos seus opressores. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. E aqui termina a história de mais um libertador de Israel, o 8º deles. Em nosso próximo conteúdo, estaremos analisando mais alguns libertadores de Israel: Ibzan, Elon e Abdon. Fique na paz, que Deus lhe abençoe. E que essa palavra tenha servido para você de alguma forma que possa caber na necessidade espiritual da sua vida. Nos ajude em oração. Eu preciso muito da oração dos santos, pois estou atravessando em minha vida uma fase muito difícil, que nunca imaginei que atravessaria. Mas Deus está ao meu lado. Deus está comigo. E o Senhor não se ausentou de mim nenhum momento sequer. Mas eu conto com as suas orações. Amém? Deus lhe abençoe. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Mestre amado.